Em muitos filmes de terror que vemos por aí, existe um número de telefone supostamente amaldiçoado, que liga para sua casa no meio da madrugada, dizendo que você vai morrer, logo em um acidente fatal ou algo assim. Porém, isso não acontece apenas nos filmes. A realidade sempre consegue ser pior do que a ficção. Hoje em dia existem dezenas de números telefônicos que podem ser amaldiçoados ou ao menos esconder grandes segredos. Então vai se arrumando na cadeira, porque hoje nós veremos 6 números de telefone que você jamais deve ligar. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Mas antes de começar o vídeo, eu quero lembrá-los do sorteio que está acontecendo aqui no canal. Serão sorteados 20 cartões da Google Play para você gastar o dinheiro como quiser. Pode ser em jogos, livros, música, comprando aplicativos, você que decide. E para participar é super simples, basta você se inscrever no canal e fazer qualquer comentário adicionando a hashtag sorteio. O resultado sairá no final de agosto. Agora, bora pra lista. Número do Satã. Acredito que não seja necessário se aprofundar demais na história desse número, já que à primeira vista dá para notar o pequeno detalhe numérico que compõe, não apenas uma, mas 3 repetições do suposto número do diabo. Eu sei que muitos estão pensando, mas comprovaram recentemente que o número do diabo é 616. Porém, historicamente, desde o início dos tempos, acreditou-se que era 666. Enfim, não vou mais me aprofundar nesse quesito, mas escute a história que acompanha o número. Jean Vest, uma mulher que vivia no Colorado, Estados Unidos, estava cuidando do filho ainda bebê, quando recebeu uma das ligações mais estranhas da sua vida. O número que ligou para ela foi o 1-666-666-6666. Sua primeira reação, obviamente, foi deixar chamar até que desistissem. Mas depois de alguns minutos, começaram a chegar dezenas de mensagens e texto, uma depois da outra. Todos os números diferentes com a mesma mensagem: Satã. Jean não conseguia entender se o que estava acontecendo era real. Assim que pôde, ligou para a família em busca de ajuda. Dias depois, a notícia viralizou pelos Estados Unidos. Após a repercussão, várias pessoas alegaram também ter recebido ligações. Mas assim que ligavam de volta, uma voz eletrônica dizia que o número não estava mais em uso. Bem estranho, né? O número amaldiçoado. No Japão, muitas pessoas têm a crença de que o número 090 444 444 é um número amaldiçoado e que em nenhuma das circunstâncias deve se ligar para ele. Com o passar do tempo, as pessoas chegaram à constatação de que é realmente um número perigoso e ninguém se atreve a discar. Quando o número se tornou público, algumas pessoas corajosas tentaram ligar e assim que eram atendidas, ouviram um som confuso de fundo. Poucas semanas depois, essas pessoas morreram em acidentes misteriosos. Parece um clichê típico de filme de terror, né? Mas muitos jornais levaram isso a sério e tentaram sensibilizar a população, que apesar de muitos não acreditarem e de tudo parecer uma brincadeira infantil, uma vida vale muito mais que isso. Então melhor nem arriscar e deixar esse número pra lá. Número do terror. Em 2013, estreou o filme de terror Carrie, que é um remake de um filme com o mesmo nome de 1976. No final do filme, nos créditos, aparece um número dizendo: ligue para Carrie. Número 1207 404 2604. De início, todos tomaram como uma brincadeira ou jogo de marketing da produção. Mas quando ligavam, diziam chamar só uma vez, e depois outro número ligava de volta. E essa era uma das coisas que você poderia escutar quando esse número ligava: ninguém vai me pegar. Não, mãe. Reze. Mãe, não. Me perdoe. Me deixe ir. Hoje não se sabe ao certo se o número ainda existe, pois a chamada de retorno sempre era com um número privado. Bem assustador, né? O número da Mobitel. Na década de 2000, uma empresa de telefonia móvel búlgara chamada Mobitel bloqueou o número que você está vendo na tela. Embora seja um número bem fácil de decorar, ele tem um histórico bem chocante, que o fez ser removido de circulação. A primeira pessoa a possuir o número foi o diretor executivo da empresa Mobitel, chamado Vladimir Grashnov. Menos de um ano depois, ele simplesmente morreu de um câncer misterioso. Logo depois, o número pertenceu a um mafioso búlgaro chamado Dimitrov. E pouco tempo depois, ele estava em um restaurante com sua noiva, quando foi morto por uma pessoa misteriosa.
E por último, um corretor chamado Constantin adquiriu a linha. Ele estava saindo de uma lanchonete quando foi alvejado, também por uma pessoa desconhecida. Esta foi a gota d'água, e o número que gerava tantas especulações foi finalmente desativado pela operadora. Ninguém sabe se essa foi uma decisão da própria empresa ou alguma determinação judicial de bloqueio do número amaldiçoado. O número desconhecido. Uma mulher escreveu em um blog que tinha recebido uma ligação vinda deste número, e quando tentou ligar de volta, a Nextel disse que a chamada não poderia ser completada. Curiosa com a situação, então ela decidiu publicar em um conhecido blog, procurando ajuda para saber se alguém sabia algo a respeito do número. Foi aí então que um usuário misterioso recomendou que ela procurasse pelo número no Google. E aí foi a surpresa, pessoal. Ela descobriu que o número apareceu em um filme de terror tailandês, onde uma jovem apelidada como Rainbow era uma estudante de intercâmbio. Ela e alguns amigos mostram curiosidade a respeito de uma misteriosa morte violenta que aconteceu na sua antiga escola. De acordo com o filme, pouco antes da morte, a vítima havia recebido uma chamada no celular do número 9999999. Um por um, os novos amigos da protagonista começam a ligar para o número e começam a morrer, até que Rainbow é a única a sobrar. O filme leva justamente o nome do número, e muitas pessoas sem conhecê-lo relatam casos similares, em que esse número ligava misteriosamente para os seus celulares. É claro que pode ser um trote inteligente ou uma ação de marketing, mas o mais curioso é que a polícia tentou rastrear a localização do telefone e ele sempre está no meio do mar. O número condenado. Poucos anos atrás, começaram a falar do número 630-296-7536 na internet. A origem dele continua sendo desconhecida, porém há uma história perturbadora por trás desses dígitos. É uma crença popular que se você ligar e alguém atender, imediatamente a pessoa ou coisa que está do outro lado da linha já sabe o seu nome. E é aí que você tem que dizer rapidamente o nome de outra pessoa. Depois que a chamada é terminada, o número volta a te ligar, mas quem falará é a pessoa de quem você disse o nome. Na verdade, você a ouvirá chorando, gritando e pedindo socorro. Isso quer dizer que a pessoa de quem você disse o nome será imediatamente condenada. Ou seja, você tem que ser muito cruel para fazer isso com alguém. Mas se você não for rápido bastante para condenar alguém, é você quem irá sofrer. Eu sei que parece difícil de acreditar e que parece mais uma creepypasta, mas se você ficou curioso, procure alguns vídeos de quem já fez isso. Há muitos na internet, em diversos idiomas. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de clicar no gostei e se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Senão, alguma coisa vai puxar o seu pé de noite. Um abraço e até a próxima.